Sobre tarifas dos Estados Unidos, fazia tempo, né, que a gente não falava a respeito desse assunto, mas ontem houve uma grande novidade, uma grande decisão. A Suprema Corte dos Estados Unidos dizendo que não, o governo Trump não pode sair aumentando tarifas à torto e à direito e usar tarifas para negociação truculenta com outros países. Mais ou menos isso que foi dito pela Suprema Corte. E agora o mundo inteiro e nós aqui na nossa caixinha no Brasil estamos tentando entender esse novo panorama. Donald Trump ficou bravo, publicou ali em maiúsculas, em redes sociais, que é um absurdo, mas o fato é que aquelas tarifas, por exemplo, de 40%, 50%, que continuavam vigorando para alguns setores do Brasil, hoje não vigoram mais. E alguns setores voltam a fazer contas para entender o que muda a partir de agora, principalmente aqueles setores no Brasil que não entraram na negociação especial e continuavam pagando 50% para entrar nos Estados Unidos, ou seja, não estavam entrando. Quem está conosco aqui ao vivo no Jornal Gente é o presidente da Abipesca, a associação que representa o setor da pesca no Brasil, o Eduardo Lobo. Eduardo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nesse dia após anúncio da queda das taxas para o Brasil. Um momento importante, foi uma sexta-feira de comemoração, porém com muita cautela, porque nós não sabemos ainda como isso se aplicará a partir da próxima semana e qual vai ser a reação do próprio governo americano na reedição de novas tarifas. O que aconteceu com o setor de pesca no Brasil a partir do momento em que houve esse tarifaço dos Estados Unidos, já que o setor de pesca, Eduardo, não entrou naquela negociação especial? Está indo o peixe brasileiro para os Estados Unidos nesse momento? O setor de pescados foi, dentre as proteínas do Brasil, a mais impactada. Os Estados Unidos representavam mais de 65% do nosso destino de exportação. E com as tarifas de 50%, nós ficamos completamente sem competitividade para exportar para aquele país. Outros países poderiam exportar pescados similares aos nossos, muito mais barato. Então, por mais que o pescado brasileiro seja supervalorizado nos Estados Unidos, ninguém vai comprar um produto que é 50% mais caro. Nós continuamos exportando ainda em 25 alguns estoques remanescentes para os Estados Unidos. Nós continuamos exportando em 2025 produtos específicos para o mercado americano, mas com margens completamente achatadas. Eu diria que foi só para movimentar a cadeia, para que não se parasse de produzir, para que não se parasse de industrializar, para que a gente continuasse vivo esperando dias melhores. E esses dias melhores parece que chegaram. A gente sobreviveu, o setor inteiro de exportação de pescados, viabilizando exportações para outros países, para mercados secundários. Foram várias experiências, foram mercados novos que foram abertos, mas o mercado americano ele é impactante, ele é quem melhor paga o preço, ele é quem melhor valoriza o pescado brasileiro. Então, as perspectivas são muito boas para esse ano de 2026, porque a gente está no início da temporada, dá tempo de a gente aumentar a produção de cultivo, dá tempo da gente aumentar a capacidade de pesca e as indústrias brasileiras de processamento para exportação estão todas prontas. Então, a gente vê com otimismo uma cautela que tem que se ter, mas com bastante otimismo o que se avizinha. Vocês já tiveram informação, Eduardo, sobre a partir de que momento? Já caiu a tarifa? Se o Brasil quiser vender segunda-feira pescado para os Estados Unidos, vai pagar quanto? A partir de segunda-feira, a informação oficial que nós temos, tanto da Embaixada Brasileira como pela Agência de Exportação Apex e também pela NFL, que é a Abipesca americana, de que segunda-feira a taxa é 0. A gente não sabe o que vai acontecer durante o dia, mas tudo que for desembaraçado, se não houver nenhuma movimentação nova, a gente tem taxa 0 a partir de segunda-feira. Aliás,
A gente tem taxa zero a partir das 10 horas da noite de ontem. Então, é um novo momento, é uma nova perspectiva. A gente vai observar todos os exportadores, todos os associados da Bipesca já estão em contato com os seus clientes, tentando reativar contratos para que a gente possa caminhar. O Eduardo, o que, que o Brasil mais vende nessa área de pescados para os Estados Unidos? O que, que os americanos gostam mais de consumir que sai aqui do nosso litoral? Nosso carro-chefe na exportação para os Estados Unidos, em volume, é a tilápia, produzida no Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia, em Santa Catarina, e também na captura, atum, lagosta, pargo e uma quantidade muito grande de variedades de pescados frescos que são exportados semanalmente para várias localidades nos Estados Unidos. Que delícia, hein? Só de ouvir você falar, já penso aqui numa peixada maravilhosa. Aliás, você está falando de onde com a gente, Eduardo? Hoje eu estou falando de São Paulo, mas ontem eu estava na Bahia e a gente fica circulando por todo esse Brasil, tanto pelo litoral como pelo interior, porque os pescados eles têm duas origens. Uma, a de cultivo, que é a piscicultura para os pescados e a carcinocultura de camarão, e a captura que é feita no litoral do Brasil, desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Uma outra dúvida, Eduardo. Nesse período em que a venda para os Estados Unidos esteve praticamente paralisada, quais foram esses outros mercados que se interessaram pelo pescado produzido no Brasil? Prioritariamente o mercado asiático, a China se destacou bastante, comprou muito do Brasil. Depois do mercado asiático, você tem o mercado australiano, você tem os Emirados Árabes, os países árabes compraram bastante, países do norte da Europa, países da América do Sul, entre outros que fizeram aquisição de pescados brasileiros. O governo, através do Ministério da Agricultura, o ministro Pavro, e o Ministério da Pesca, o ministro André de Paula, fizeram um trabalho excelente de abertura de novos mercados. E esses novos mercados, eles foram alcançados pelos exportadores brasileiros, iniciando-se um trabalho de conceito e de colocar o pescado brasileiro na mesa desses consumidores, criar um hábito de consumo e desenvolver novas opções mercadológicas. Então, foi um momento importante, mas nada se compara a ter novamente à disposição o maior mercado consumidor do mundo de pescados, que é o mercado americano. E a partir de agora, Eduardo, dá para atender todo mundo, esses novos mercados, os Estados Unidos e, claro, o público interno aqui no Brasil? Sem sombra de dúvidas, isso vai significar a retomada de crescimento. A gente tinha uma perspectiva de exportar em 25 perto de 600 milhões de dólares e a gente não alcançou esse volume, a gente ficou em 450 milhões de dólares aproximadamente. O objetivo da gente é alcançar os 600 milhões, é a retomada dos empregos, recuperar aí uns 5 mil postos de trabalho, tanto nos pequenos produtores, como nas embarcações, como no chão das indústrias, nas fábricas, e espaço para produzir, aumentar a produção da nossa piscicultura é 100% viável, então não vai faltar peixe no Brasil e não vai faltar pescados para alimentar aí todos os países que quiserem comprar e pagar um bom preço pelo melhor pescado do mundo, que é o pescado do Brasil. O Eduardo, o peixe no Brasil é mais caro do que é em outros países do mundo, porque assim, tem muita gente que reclama que gostaria de ter o preço do peixe aqui no mercado interno numa condição mais acessível. Até porque muita gente pensa assim, escuta, o pescador vai lá, pesca, por que que é tão caro? Qual que é a cadeia que encarece o preço final para o consumidor no Brasil daquilo que a gente compra no mercado, na feira, nas peixarias? Olha, eu acho que o pescado ele tem um valor elevado, mas ele não é caro, são coisas distintas. O pescado brasileiro, que é ofertado dentro do Brasil, ele é mais barato do que a média do que é ofertado no mundo inteiro. Mas
respondendo a pergunta objetivamente, por que é que tem um valor elevado a pescaria, por conta do custo do óleo diesel, por conta do custo do gelo, por conta de custo de todo o material de pesca, por conta de custo do salário e do que se paga à tripulação e principalmente impostos, e finalizando que pescaria é uma atividade de risco, é uma atividade que depende do meio ambiente, que depende do tempo, e nem sempre você tem sucesso numa pescaria quanto a volume. Porque se você tivesse certeza que você ia armar um barco, ia para o oceano, ia capturar a capacidade toda do barco e trazer o barco cheio de pescados na sua capacidade máxima, seria muito bom. Mas aí não seria pescaria, seria buscaria. E como não é buscaria, é pescaria, tem risco, e muitas vezes os cruzeiros de pesca acontecem e não conseguem sequer capturar o suficiente para pagar o custo daquela produção, então o pescado ora se torna mais barato, ora se torna mais caro, principalmente porque a pesca no Brasil ela é mais de 80% artesanal. Isso é bom para a preservação da espécie e isso é bom para o Brasil. Mas algumas pessoas não compreendem, acham que o pescado é muito caro e que deveria ser mais barato porque é só ir no mar e pegar o peixe e trazer de volta, mas não é assim. Envolve muitas coisas. Eduardo, para a gente terminar, o que tem nessa produção de pescado no Brasil que é algo típico do Brasil? Aquilo que a gente só encontra aqui. Tem algum produto? Olha, algumas espécies são muito particulares no Brasil. Se você quiser falar na piscicultura, você tem a tilápia, tem no mundo inteiro, mas o Brasil é um dos 3 maiores produtores do mundo de tilápia. O tucunaré, que é uma espécie nativa, amazônica, e que você também encontra praticamente só no Brasil. Na captura, você tem variedades de espécies que são características do Atlântico Sul, a nossa lagosta, as nossas pescadas, a garopa, o badejo, o nosso pargo. São espécies que você tem com uma afinidade maior, que tem características brasileiras. Mas algumas dessas espécies também são encontradas em outros oceanos, em outras regiões. Mas o brasileiro valoriza muito essas espécies e tem o hábito de consumo. Bem, deixa eu agradecer então ao Eduardo Lobo, que é o presidente da Abpesca, associação que representa o setor de pesca aqui no Brasil, que está comemorando a queda do tarifaço de Donald Trump, que foi determinada ontem pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Eduardo, obrigada, hein, pela conversa aqui, pelas informações. Boa sorte para vocês no setor. Tomara que volte tudo e volte rapidinho, fazendo com que esse setor tão importante retome as suas exportações. Até uma próxima. Muito obrigado. Eu que fico satisfeito com o que está acontecendo. Estamos entrando no período da Quaresma, da Páscoa. Então, queria mandar um recado aos ouvintes: comam mais pescados, principalmente nos próximos 40 dias. O pescado brasileiro é saudável, vale a pena consumir e a gente fica feliz, porque comendo pescado você está gerando emprego e renda e dando saúde para o Rádio Opa, disparei a vinheta aqui antes da hora, mas deixa eu te agradecer então. Obrigada, Eduardo. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.